Vamos lá, gente. Eu vou pegar aqui, ó, um resumo aqui da entrevista do presidente Marcelo Teixeira para a gente analisar aqui e discutir aqui o assunto por assunto, né? Deixa eu começar aqui, deixa eu ver aqui, ó, eu separei aqui por tópicos. Como eu falei aqui para vocês, essa entrevista do presidente foi ao programa Esporte por Esporte da TV Santa Cecília, que é uma emissora local aqui da Baixada Santista, né? Não é uma emissora nacional. Ela pertence à família do presidente Marcelo Teixeira. Ele esteve na sexta-feira e falou e deu essa entrevista e falou sobre todos esses assuntos que vamos comentar aqui. Primeiro vamos falar vamos comentar aqui o que o presidente falou do Gabriel, do Dudu e de outros jogadores, do próprio Tiquinho, né? Ele confirmou mais uma vez que o Santos ainda aguarda uma resposta do Gabigol. Gabigol ainda não se definiu, né? Não definiu o futuro dele, ele tem proposta aí do Cruzeiro, do Santos, e o presidente confirmou tudo isso e falou do tipo de contratação, né? Confirmou que é com patrocinador, é uma contratação que o Santos não tem como bancar sozinho. Eu trouxe com exclusividade aqui para vocês que seria uma contratação bancada pelo Viva Sorte, vocês já sabem de tudo isso. Falou do Dudu, né? Admitiu aí que o Santos também fez proposta pelo Dudu. Eu trouxe para vocês que neste momento, né, o Santos está aí avaliando a situação do Rony, pelo menos tentando, né, sondando, conversou com o pai do jogador, houve uma conversa com o pai do jogador, do Rony. Surgiu aí mais um jogador medalhão, que é o Tiquinho, que também está na mira do Santos, que também o presidente confirmou que houve contatos com o staff do jogador, com o próprio jogador. Tudo isso confirmado, então, pelo presidente Marcelo Teixeira. Agora, daí a uma dessas contratações se tornar realidade, eu vou dar aqui a minha opinião misturada um pouco com informação que eu apuro nos bastidores, né? Porque a gente sabe, né, gente? Uma coisa é o que a pessoa fala em público, outra coisa é o que acontece nos bastidores. Nem sempre dá para ser totalmente fiel ao que acontece fora das câmeras, longe dos microfones, tá certo? Sobre o Gabriel, eu acredito na possibilidade de contratação do Gabriel porque há estrutura financeira para isso, porque tem um patrocinador, o Santos tem alguém para bancar a contratação do Gabigol. Então há uma garantia financeira, certo? Mas é uma contratação que depende basicamente do desejo do jogador. Ele tem aí algumas possibilidades, entre elas Santos e Cruzeiro. Certamente o Gabigol tem outras propostas, até de fora. É um jogador que está livre no mercado, encerrou o seu contrato com o Flamengo, então ele pode aí decidir o futuro dele tranquilamente. Pelo jeito não está com muita pressa, está aguardando aí o final da temporada. Mas eu acho que é uma contratação possível, justamente por ter uma situação financeira garantida. Existe alguém que quer patrocinar, tem interesse, né? O Viva Sorte já fez até um contrato publicitário com o Gabigol, que não tem nada a ver com o Santos, né? Um contrato separado, independentemente do Gabigol jogar no Santos ou não, ele já tem esse contrato com o Viva Sorte, que melhoraria, né? Seria um contrato que seria ampliado, se ele vier para o Santos, esse contrato vai ser ampliado. Então, há uma garantia, e é por isso que eu entendo que é uma contratação possível. Então, Gabigol pode vir para o Santos. Depende basicamente do desejo do jogador. Se ele quiser jogar pelo Santos, ele vai vir e vai ter até uma tranquilidade em relação a receber salários, porque ele tem a garantia do patrocinador. E é um salário altíssimo, são 2,5 milhões de reais, mais a grana, né, se ele atingir as metas de 20 gols por temporada, mais 10 milhões por ano se ele atingir a meta de 20 gols por temporada. 10 milhões se ele fizer os 20 gols, além do salário de 2,5 milhões por mês. Então, é uma baita de uma proposta que certamente não vai ser superada por outro clube brasileiro. O Cruzeiro tem uma proposta parecida, não vai aparecer um clube que vai pagar mais, até porque Flamengo
não vai contratá-lo de novo, né? O Flamengo encerrou o contrato com ele, o Gabigol não quer mais jogar pelo Flamengo, o Palmeiras não tem interesse na contratação do Gabigol, pelo que eu saiba, então o Santos não tem concorrente nessa história, né? O Corinthians tem lá já os seus jogadores, né? Não precisa de centroavante, enfim, né? O Santos nessa história não tem concorrente aqui no Brasil em relação à parte financeira. O que pode pesar a favor do Cruzeiro ou de outro clube que hoje está numa situação esportiva melhor que o Santos, que vai disputar Libertadores, que vai disputar Sul-Americana, que tem outros jogadores importantes que podem dar aí ao Gabigol uma estrutura de time melhor, isso sim pode pesar contra o Santos. Mas a questão financeira está garantida. E é por isso também o Gabigol tem, claro, a sua relação com o Santos, tem o seu carinho com o Santos, isso também pode ajudar. Então é só por esse fator que eu acredito na contratação do Gabigol. Acredito que seja possível, não estou dizendo que ele vai ser contratado, tá? Eu acredito que seja possível. Agora, em relação ao Rony, em relação ao Tiquinho, eu tenho muitas dúvidas, eu acho que aí é mais ilusão do que realidade, especialmente no caso do Tiquinho Soares, porque ele vive aí um grande momento no Botafogo, acabou de ser campeão, né, do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e eu não acredito que o Botafogo, especialmente o Botafogo, vai facilitar. Por mais que o Santos tenha aí um crédito com o Botafogo, mas isso é coisa muito pequena, gente. Tem a questão aí do John, né, que o Botafogo tem essa dívida para pagar ao Santos, mas eu não acredito que isso vá pesar, né? O Botafogo, se quiser, paga esse dinheiro sem problema nenhum. Não existe, na minha opinião, nenhuma relação. O Santos vai conseguir contratar o Tiquinho porque o Botafogo tem uma dívida com o Santos. Não tem nada a ver, gente. Esqueçam isso. Se o Botafogo não abrir, se o Botafogo não tiver interesse da saída do Tiquinho, e pelo que eu sei não tem, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo que o Santos consiga contratar o jogador. Então, eu, Wagner Frederico, estou dando aqui minha opinião, não acredito na contratação do Tiquinho. O Rony é um pouco menos complicado, porque é um jogador que já está em baixa no Palmeiras, não seria tanta dificuldade assim tirar o Rony, é um jogador caro, o Santos pode aí ter aí o apoio de outro patrocinador, então é algo que pode acontecer, mas de fato mesmo, o que eu acho que está mais dentro da realidade do Santos é a situação do Gabigol. Em relação a Tiquinho, eu acho quase impossível, e em relação ao Rony, eu acho que o Rony tem outras propostas melhores, eu acho que também é muito complicado. Não diria que é tão difícil como o Tiquinho, mas eu acho que é uma situação complicada. O Santos está tentando aí encontrar jogadores para dar esse rótulo aí de cereja do bolo. Outro jogador que surgiu aí nos últimos dias como possibilidade de vir para o Santos, como uma possível contratação para o Santos, jogador que se encaixa aí nesse perfil de cereja do bolo, como usou, né, o presidente Marcelo Teixeira nessa entrevista, é o Claudinho. Mas também acho muito difícil, é uma relação financeira, é difícil você ter patrocinador, alguma empresa que patrocine a contratação do Claudinho, porque não é um jogador midiático, né? É um jogador que encontra até certa rejeição por parte da torcida, especialmente se analisarmos aqui o custo-benefício. Então não acho uma contratação que possa aí realmente acontecer. Acho difícil também. Então, gente, é o seguinte, que eu quero dizer para vocês aqui. Não se iludam. A situação do Santos hoje, para trazer um jogador desse nível, ela é muito limitada. O Santos tem algumas possibilidades? Tem. No caso do Gabigol, pela relação com o clube e por ter um patrocinador interessado em trazer o Gabigol para o Santos. Então, para mim, algo mais próximo da realidade é a situação do Gabigol.